A empresa de biotecnologia e genética norte-americana, Colossal Biosciences, acaba de inovar não só na questão da genética, como também numa promessa que já está causando controvérsias e contestações por uma parte de cientistas, mas também admirada por outra parte, claro. O fato é que uma equipe de cientistas da companhia alegou ter conseguido desextinguir, e essa palavra é a mais apropriada para o contexto, uma espécie de lobo extinta há mais de 10 mil anos, o Aenocium gyrus, ou o lobo terrível, e ganhou até a capa da revista Time. O lobo terrível era uma espécie de canídeo nativa das Américas, durante as épocas do Pleistoceno Superior e do Holoceno Inicial. Estamos falando de um período entre 125 mil e 10 mil anos atrás. O primeiro fóssil atribuído a essa espécie foi um osso da mandíbula descoberto em 1854 perto de Evansville, Indiana, por Joseph Granville Norwood e Francis A. Link. Inicialmente em 1858, o paleontólogo Joseph Leidy o nomeou Canis gyrus. Com o tempo, diversos fósseis levaram a múltiplas denominações, como Canis primaevius, Canis indianensis e Canis mississippiensis. Em 1918, John Campbell Merriam propôs reclassificar o lobo terrível em um novo gênero, Aenocium, que significa lobo terrível. Mas essa sugestão não foi amplamente aceita na época. O Aenocium gyrus tinha um tamanho comparável ao dos maiores lobos cinzentos modernos, como os lobos do Yukon e do noroeste da América do Norte. A subespécie A. d. guildaui pesava, em média, cerca de 60 quilos, enquanto a A. d. gyrus era ligeiramente mais pesada, com uma média de aproximadamente 68 quilos. Há quem diga que alguns chegavam a pesar 80 quilos, o que lhe confere uma característica monstruosa. Se você assistiu àquela famosa série Game of Thrones, certamente se lembra dos lobos enormes criados pela família Stark. Lembra? Eles são mais ou menos o que prometem os cientistas da Colossal. Embora seu crânio e dentição se assemelhassem ao dos Canis lupus, contudo visivelmente maior, o lobo terrível possuía dentes também maiores, com capacidade de corte mais desenvolvida e uma força de mordida mais potente nos caninos do que qualquer espécie conhecida de canis. Acredita-se que essas adaptações tenham sido vantajosas para a caça de mega-herbívoros do período Pleistoceno Superior. Estima-se que o Aenocium gyrus foi extinto há aproximadamente 9.500 anos, principalmente devido a uma combinação de mudanças climáticas no final da Era do Gelo e o desaparecimento de suas presas preferenciais, os grandes herbívoros do Pleistoceno, como bisões antigos, cavalos selvagens, camelos pré-históricos e, no lanche, filhotes de mamutes e mastodontes. Sua dieta era focada em presas robustas, o que exigia não apenas força, mas também estratégia. Estudos sugerem que, assim como os lobos modernos, eles provavelmente caçavam em matilhas, usando táticas de perseguição e emboscada para abater animais muito maiores do que eles. Fósseis encontrados em La Brea, nos Estados Unidos, mostram que esses lobos frequentemente se alimentavam de carcaças, presas no asfalto natural, mas também atacavam animais vivos, aproveitando-se de presas incapacitadas. Para te situar melhor, La Brea é um famoso sítio de piche de asfalto natural, localizado em Hancock Park, em pleno centro da cidade de Los Angeles, lá na Califórnia. O betume asfáltico, popularmente também chamado de piche ou breu, aflorou no solo desta área há dezenas de milhares de anos, formando centenas de piscinas pegajosas que, durante esse tempo, prendeu em seu interior animais e plantas que ali caíram e acabaram sendo fossilizados. O resultado foi uma incrivelmente rica coleção de fósseis datados da última era do gelo. Bom, agora voltando aos lobos terríveis. Essa especialização em caçar animais maiores, somada a uma possível competição com outros predadores como humanos e lobos cinzentos mais versáteis, limitou sua capacidade de adaptação quando o ecossistema mudou. Em outras palavras, seu tamanho e peso eram adaptados à caça de grandes animais,
Mas com os de pequeno porte mais ágeis, as chances eram mínimas. Assim, ao contrário do lobo moderno, que conseguiu diversificar sua dieta e se espalhar por diferentes habitats, o lobo terrível, com seu corpo massivo, patas curtas e dependência de presas grandes, não sobreviveu à escassez de alimento e às transformações ambientais que marcaram o fim da última glaciação. Mas a notícia bombástica vem agora. Em 7 de abril de 2025, a startup Colossal Biosciences comunicou a bem-sucedida ressuscitação de 3 indivíduos da extinta espécie Aenosium gyrus, designados Romulus, Remus e Calese, concebidos por intermédio de técnicas de edição genética. Romulus e Remo estão atualmente com 6 meses de idade e são 3 meses mais velhos que Calese. Os cientistas ainda esperam que ela possa compor um casal com um deles para dar continuidade à espécie. Um vídeo postado no perfil da empresa no X exibe um desses pequenos lobinhos uivando e mostrando ao mundo que ele está de volta. O texto da postagem diz o seguinte, abre aspas, som ligado. Você está ouvindo o primeiro uivo de um lobo terrível em mais de 10 mil anos. Conheça Rômulo e Remo, os primeiros animais extintos do mundo, nascidos em 1º de outubro de 2024. O lobo terrível está extinto há mais de 10 mil anos. Esses 2 lobos foram trazidos de volta da extinção usando edições genéticas derivadas de um genoma completo de lobo terrível, meticulosamente reconstruído pela Colossal a partir de DNA antigo encontrado em fósseis, que datam de 11.500 e 72 mil anos. Esse momento marca não apenas um marco para nós como empresa, mas também um salto à frente para a ciência, a conservação e a humanidade. Desde o início, nosso objetivo tem sido claro: revolucionar a história e ser a primeira empresa a usar a tecnologia de edição de genes com sucesso na extinção de espécies anteriormente perdidas. Ao alcançar isso, continuamos a impulsionar nossa missão mais ampla: aceitar o dever da humanidade de restaurar a Terra a um estado mais saudável. Mas esse não é apenas o nosso momento. É um momento para a ciência, para o nosso planeta e para a humanidade. Tudo o que amamos e pelos quais somos apaixonados. Agora feche os olhos e ouça esse uivo mais uma vez. E pense no que isso significa para todos nós. Fecha aspas. Investigadores da Colossal empreenderam a análise do genoma do lobo pré-histórico, obtida a partir de 2 amostras fósseis. Um espécime dentário, com aproximadamente 13 mil anos, e um fragmento ósseo auricular, datado de 72 mil anos. Após a realização de uma análise comparativa entre os genomas de lobos cinzentos, o Canis lupus, e lobos pré-históricos, visando a identificação das divergências genéticas condizentes às características distintas do lobo terrível, a Colossal efetuou modificações no código genético do Canis lupus, com o intuito de replicar tais atributos fenotípicos. Cadelas domésticas ou canis familiares foram utilizadas como hospedeiras gestacionais para a nova prole. A Colossal Biosciences garantiu que tais intervenções genéticas já são suficientes para trazer o lobo terrível de volta à vida, como espécie, mesmo que nenhum pedacinho de DNA de um espécime original tenha sido utilizado. Exatamente isso que você ouviu. Não há presença de DNA antigo de lobo terrível no genoma do lobo cinzento. Mas então, quem ou como garantir que esses filhotes são mesmo descendentes de algum lobo terrível? E é aí que começam as controvérsias. Especialistas independentes têm manifestado discordância em relação à alegação da Colossal Biosciences de que os organismos em questão sejam mesmo de lobos terríveis revividos, deixando claro que estes constituem meramente versões funcionais do animal extinto, configurando híbridos de lobos cinzentos submetidos à modificação genética. O paleogeneticista Nick Hollands observou que o material genético ancestral do Aenosium gyrus apresenta-se em estado de extrema fragmentação, inviabilizando a criação de um clone biológico, e que a linhagem dos lobos terríveis divergiu da linhagem dos lobos cinzentos em um período estimado entre 2,5 e 6 milhões de anos,
no passado. E mais, ele teceu críticas à metodologia empregada pela empresa, que efetuou apenas 20 alterações em um conjunto restrito de 14 genes para postular a reconstituição de um lobo terrível, expressando apreensão quanto à potencial disseminação de uma mensagem inadequada acerca da importância da conservação da biodiversidade. Jeremy Austin, diretor do Centro Australiano para DNA Antigo, declarou que os animais geneticamente modificados em questão não se enquadram na definição de lobos terríveis sob nenhuma taxonomia de espécie previamente estabelecida, refutando a definição fenotípica, ou seja, as características externas e morfológicas da espécie utilizada por Beth Shapiro, a diretora científica da Colossal Biosciences. Ele argumentou a existência de centenas de milhares de disparidades genéticas entre Aenocium gyrus e Canis lupus. Ademais, questionou a real necessidade ecológica dos supostos lobos terríveis no ecossistema atual, já que a possibilidade maior seria destiná-los a recintos zoológicos. As polêmicas acerca do assunto acabaram extrapolando os meios da biologia, partindo até para os morais e éticos, com muitos profissionais de diversas áreas perguntando se isso é realmente a coisa certa a se fazer. E mais, não confundir essa técnica de edição de genes com clonagem, apesar da empresa ter utilizado ambas as técnicas. Enquanto a clonagem busca criar uma cópia genética idêntica do animal extinto através da transferência nuclear, enfrentando os desafios da qualidade do DNA antigo, a edição de genes busca modificar o genoma de um parente vivo próximo. Ponderando bem sobre o assunto, até que a questão de trazer uma espécie extinta à vida é não só um avanço científico estrondoso, por um lado, como potencialmente desastroso por outro. Imagine uma espécie que viveu há 10 mil anos, nos mesmos habitats completamente mudados dos tempos de hoje. Para um lobo terrível não haveria competidores. E além de caçar os atualmente maiores predadores das regiões mais frias ao norte do planeta, em pouco tempo eles exterminariam também as suas presas. É praticamente inviável deixar isso acontecer. Então, o que sobrariam seriam mesmo os zoológicos que, lastimavelmente, hoje estão pedindo socorro na maioria dos lugares onde existem. Diz aí o que é que você pensa disso tudo. Até a próxima.